Edvard Munch, um gênio norueguês das artes, em 1893, capturou o mundo com uma obra que reverbera na alma de quem a observa, O Grito. Essa pintura, com suas cores vibrantes e um céu que parece gritar em agonia, é mais do que apenas tinta sobre tela. Imagine o som que essa imagem evocaria se pudesse ser ouvido. O desespero, o terror, tudo encapsulado em ondas sonoras que, se medíssemos, alcançariam níveis estrondosos na escala de decibéis, tão altos que quase sentimos a vibração. Agora pense na escala de decibéis como uma régua para o som, mas não uma régua qualquer. Essa é especial. Ela não mede de forma linear, como a maioria dos objetos que conhecemos, mas de forma logarítmica. Isso significa que se um som aumentar em 10 decibéis, não é apenas um pouquinho mais alto, é 10 vezes mais intenso. Imagine o impacto desse entendimento quando você associa a força do som ao impacto emocional de uma obra como O Grito. Essa intensidade ressoa não só nos ouvidos, mas também no coração. E assim, somos levados a considerar que se O Grito tivesse um som, talvez ele fosse tão poderoso quanto a explosão mais estrondosa já registrada na Terra. Algo tão ensurdecedor que rompe o silêncio da história. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. A escala de decibéis pode parecer um conceito técnico, mas na verdade, ela é a chave para entendermos como o som impacta nosso dia a dia. Imagine que você está em uma sala tranquila, onde o som é suave, quase como um sussurro. Agora, se esse som aumentar em 10 decibéis, ele não ficará apenas um pouquinho mais alto. Ele será 10 vezes mais intenso. É como se você estivesse ajustando o volume de uma música, e de repente, aquela melodia calma se transformasse em algo que faz o chão tremer. Essa escala logarítmica não é apenas uma curiosidade matemática, ela traduz a maneira como nossos ouvidos percebem o som. Uma conversa normal gira em torno de 60 decibéis, mas uma música alta em uma festa pode chegar facilmente a 100 decibéis. Agora, imagine uma explosão que atinja 310 decibéis. Um som tão poderoso que não é apenas ouvido, mas sentido em cada fibra do corpo. Essa intensidade que pode ser medida, e é aí que a verdadeira magnitude do som se revela. Pensando nisso, quando refletimos sobre os sons mais intensos da história, é impossível não mencionar um evento tão marcante que fez os ouvidos do mundo inteiro vibrarem. Um som que ecoou por toda a Terra, rompendo a barreira do imaginável e nos deixando um legado ensurdecedor para sempre. Imagine um som tão poderoso que ele não apenas preenche o ar ao seu redor, mas percorre o globo, deixando marcas em lugares distantes. Isso foi o que aconteceu em 1883, quando o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção. O som dessa explosão atingiu inimagináveis 310 decibéis, algo tão estrondoso que não há paralelo na história humana. Esse som foi tão avassalador que não apenas rompeu tímpanos de pessoas a centenas de quilômetros de distância, mas também deu várias voltas ao redor do planeta, sendo ouvido em lugares tão distantes quanto a Austrália. O impacto desse som foi tão profundo que até hoje ele é considerado o som mais alto já registrado na Terra. Para se ter uma ideia, a intensidade foi tamanha que o som da explosão de Krakatoa foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância, em locais onde ninguém sequer sabia o que estava acontecendo. Imagine a perplexidade de alguém a milhares de quilômetros de distância, ouvindo um estrondo tão forte que fez as janelas de suas casas tremerem, sem saber que tudo isso vinha de um vulcão do outro lado do mundo. Mas o som de Krakatoa não parou apenas nos ouvidos das pessoas, ele também deixou um legado que afetou o planeta inteiro de formas que poucos poderiam imaginar. Suas reverberações foram além do audível, causando impactos no clima, na geografia e até na arte. E é justamente nesse último ponto que a conexão com uma certa pintura começa a se desenhar. A erupção de Krakatoa não foi apenas um espetáculo sonoro, foi um evento que abalou o planeta em diversos sentidos. Quando o vulcão liberou sua fúria, ele lançou toneladas de cinzas e gases na atmosfera, causando mudanças climáticas significativas ao redor do mundo. Nos meses seguintes, as temperaturas globais caíram, levando a invernos mais rigorosos e verões menos intensos. O céu, antes claro e azul, ganhou tons avermelhados e alaranjados, resultado das partículas que se espalharam pela estratosfera, refletindo a luz do Sol de maneiras surpreendentes. Essas alterações climáticas não foram apenas um fenômeno temporário, elas tiveram um impacto duradouro na agricultura, nos padrões climáticos e até na forma como as pessoas viam o mundo ao seu redor.
Imagine viver em uma época em que o sol nasce, mas o céu parece perpetuamente pintado com cores que antes só existiam nos sonhos ou pesadelos. Para muitos, isso era um presságio, um sinal de que o mundo estava mudando, e não necessariamente para melhor. O evento de Krakatoa mostrou como a natureza pode, em um único momento, alterar o curso da história humana. Mas o impacto de Krakatoa não se restringiu apenas ao clima. Suas repercussões foram tão vastas que até o mundo da arte se viu influenciado. Alguns dizem que o céu escarlate que Ed Verne pintou em O Grito foi inspirado por essas mudanças atmosféricas. Uma ideia fascinante, embora ainda debatida por historiadores. O que é inegável, porém, é que tanto a natureza quanto a arte refletem as profundezas do impacto humano, e esse é um tema que merece mais exploração. A teoria de que o céu vermelho em O Grito de Munch foi influenciado pela erupção de Krakatoa é intrigante. Alguns historiadores de arte sugerem que o artista, ao pintar aquele cenário angustiante, foi inspirado pelos efeitos atmosféricos do vulcão. Afinal, o céu não ficou apenas vermelho por um capricho artístico. Ele poderia refletir uma realidade perturbadora que o mundo testemunhou após aquele desastre natural. No entanto, essa ideia é motivo de debate. Enquanto alguns especialistas veem essa conexão como plausível, outros acreditam que o céu de Munch é mais uma representação emocional do que um reflexo direto da natureza. Talvez o artista tenha capturado a essência do terror que o som de Krakatoa poderia evocar, mesmo sem ter vivido o evento. A força desse quadro está na sua capacidade de evocar sentimentos universais: medo, desespero e a sensação de estar à mercê de forças além do nosso controle. Independentemente da origem do céu em O Grito, o que fica claro é que a arte e a natureza têm uma conexão poderosa. Quando um evento como a erupção de Krakatoa pode influenciar tanto o mundo físico quanto o emocional, percebemos o quanto som, imagem e emoção estão entrelaçados. E é essa interseção que continua a fascinar e inspirar, mesmo mais de um século depois. E assim, percebemos que o som pode ser mais do que uma simples vibração no ar. Ele pode marcar momentos históricos, alterar paisagens e até influenciar a maneira como vemos o mundo. Se você ficou tão fascinado quanto nós por essa conexão entre som, arte e história, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando as incríveis histórias por trás dos sons que moldaram o mundo.